Olá pessoal, professor Yuri novamente. Hoje a gente começa um assunto novo. Esse assunto novo é bastante importante porque ele faz a ligação entre o PHP e o nosso banco de dados, que é o PDO. E o que seria o PDO? Né? O PDO nada mais é do que a PHP Data Objects. Né? O que são isso? São objetos que faz a interface entre as aplicações e os diversos bancos de dados existentes no mercado. Na prática, esses objetos são agregados ao PHP na forma de extensão. Portanto, a gente pode habilitar ou desabilitá-los lá no nosso arquivo php.ini. Então, ao instalar o PHP, a partir da versão 5.1, a gente já tem acesso às configurações PDO. Então, por padrão, o PDO MySQL, a extensão que nos atende ao MySQL, já vem habilitada quando a gente instala o PHP. Porém, se você trabalhar com outros bancos de dados, como a gente tem aqui o Oracle, PostgreSQL ou SQL Server, a gente pode habilitá-lo através desse arquivo, php.ini. Portanto, o PHP se torna uma linguagem bastante poderosa por ela permitir essas diversas conexões através de pequenos ajustes nos nossos sistemas que já vem por padrão instalado. A gente chama esses arquivos de drivers. Na verdade, eles são alguns arquivos que nos possibilitam a conexão com os mais diversos tipos de banco de dados existentes no mercado. Portanto, se a gente tiver uma aplicação que foi desenvolvida para trabalhar com MySQL e por alguma ocasião a gente teve que migrar essa aplicação para outro tipo de servidor de banco de dados, um SQL Server, por exemplo, a gente não precisa fazer modificações nos nossos arquivos, a gente não precisa fazer modificação na linguagem em si, nas chamadas no nosso SQL. O PDO ele vem como uma interface que faz essa comunicação entre os diversos bancos de dados. Então, com uma simples inclusão, habilitação desses drivers, a gente simplesmente altera o banco de dados que a gente deseja trabalhar. Simples assim. Eu não preciso fazer grandes modificações nos nossos arquivos de desenvolvimento, na nossa lógica de desenvolvimento. O PDO trabalha fazendo a interface entre o desenvolvimento e o banco de dados, independente do banco de dados que estejamos trabalhando. Ele faz essa transformação, essa comunicação através de um simples ajuste nos nossos drivers PDO. Outra grande vantagem do PDO é que ele possibilita o aumento da segurança do nosso sistema, porque ele implementa uma nova interface. Então ele já tem habilitado com ele próprio uma proteção contra os SQL injects, que posteriormente iremos ver que é uma forma da gente acessar o banco de dados sem passar pelas aplicações. Então a gente injeta comandos SQL diretamente no navegador. Esses comandos poderiam afetar os nossos bancos de dados. Porém, quando se trabalha com o PDO, ele fornece uma camada de segurança impedindo esse tipo de acesso externo ao nosso banco de dados. Não fiquem muito preocupados com essas definições, mas o que é importante vocês compreenderem é essa facilidade que a gente tem de comunicação com os mais diversos bancos de dados através da nossa aplicação. Então o PDO ele é um meio de campo, ele faz a ligação entre a aplicação desenvolvida e entre os bancos de dados. O que se tem que ficar atento é que alguns bancos de dados, alguns servidores de banco de dados, como é o SQL Server, ele não vem instalado nativo no php.ini. A gente tem que a Microsoft ela fornece para a gente algumas bibliotecas que a gente tem que configurar e baixar essas bibliotecas para o PHP conseguir fazer o uso desse driver juntamente com o PDO.
São poucos que não são nativos, né? Um deles, igual eu estou falando para vocês, é o SQL Server. Então fica essa dica. Se caso o banco de dados que vocês estiverem usando não tem, né, nativamente essa compatibilidade com o PHP, basta vocês acessarem, né, a documentação do fabricante. Provavelmente, né, quase que certeza, ele vai liberar uma biblioteca. Essa biblioteca vai conseguir, né, fazer, né, um driver para funcionar juntamente com o PDO e o PHP. Bom, então sem mais delongas, né, para a gente continuar o estudo do nosso conexão do banco de dados com o PHP usando o PDO, vamos fazer uma prática, né? Então, no desafio nosso de hoje é montar uma conexão, né, entre um PHP e um banco de dados MySQL. Então, para fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o XAMPP, ativar os dois serviços, né, o Apache, que é o servidor web, o MySQL. Depois a gente vem aqui no Explorer para abrir o htdocs, né, de instalação, né, os arquivos de instalação. Aqui dentro do htdocs, vamos clicar com o botão direito, clicar em novo e vamos criar um novo arquivo aqui, que eu vou chamar ele de PHP com PDO. PHP com PDO. Bom, feito isso, a gente vai abrir o nosso editor de código-fonte, o Sublime Text. Eu vou criar um novo projeto, né? Vamos abrir aqui a abinha Project. Vamos aqui em add folder to project. Vamos selecionar aqui o htdocs, né? E vamos encontrar PHP com PDO. Selecionar a pasta. Pronto, agora eu estou aqui com PHP com PDO. Podemos fechar os arquivos que estão abertos, deixar só o nosso projeto aqui aberto. Então aqui no nosso projeto, vamos clicar com o botão direito, um novo arquivo. Eu vou salvar esse arquivo como index.php. Beleza, aqui em index.php vamos criar, né, uma estrutura aqui de desenvolvimento PHP. Abrir e fechar nossa tagzinha. Só vamos ver se a sintaxe está para PHP. Beleza. Aqui no PHP nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma variável chamada conexão. E a essa variável a gente vai instanciar um objeto. Esse objeto ele se chama PDO. É um objeto nativo, né, do PHP que a gente vai atribuir a essa variável. Esse objeto PDO ele espera um atributo. Esse atributo a gente chama de Data Source Name, né? Eu vou até colocar aqui embaixo. Então é o DSN, é o Data Source Name. Então esse Data Source Name é a fonte, né, de onde a gente vai retirar o nosso banco de dados, né? Então aqui a gente vai colocar como sendo MySQL. Então é bastante importante que esse atributo ele vai definir o tipo de conexão que eu vou fazer com o meu banco de dados. Essa conexão, né, a gente pode encontrar ela aqui no config. A gente tem aqui php.ini. E a gente tem aqui todos os drivers que o PHP trabalha. Então se eu der um Ctrl F aqui de pesquisar, eu vou pesquisar aqui por PDO MySQL, só para vocês verem que ela existe aqui no nosso arquivinho. Deixa eu ver. Faltou um Y aqui, né, de MySQL. Aqui a gente tem, ó, a extensão, né. Veja que ela está descomentada.
a extensão MySQL está descomentada, né? As outras estão comentadas, veja que fazem parte de outros tipos de banco de dados. Então, se algum dia vocês vierem trabalhar com algum do banco de dados, né, o Firebird ou o Oracle, né, é só descomentar essa linha de código, né, e reinicializar aqui o seu servidor, né, e lógico, mudar aqui no nosso driver, né, aqui no atributo aqui do objeto, PDO, para a linguagem que você vai, né, para o banco de dados que você vai utilizar. Então, seguindo aqui, né, como eu já disse, a gente tem que informar qual que é a fonte de dados. E depois eu tenho que colocar aqui 2 pontos e informar o host. Host é onde está instalado esse banco de dados, que no nosso caso, ele está em localhost. O nosso banco de dados, ou seja, está instalado na nossa própria máquina. Então, se esse banco de dados estivesse instalado em outra máquina, a gente utilizaria aqui o IP dessa máquina onde ela estaria instalada, né? A gente ia lá, encontrava o IP da máquina e informava ele aqui. Ou então o host, né? O endereço lá de internet onde está esse banco de dados. E mais uma coisa que a gente tem que informar aqui é o nome do banco de dados que a gente vai utilizar, né? É o nomezinho do banco de dados que a gente vai criar lá no MySQL. Então eu tenho que colocar o parâmetro aqui, dbName, e a gente tem que informar o nome desse banco de dados. Então o nome do banco de dados que a gente vai utilizar, ele vai se chamar PHP com PDO. A gente ainda vai criar ele, tá? Então, o que a gente tem que fazer, né, é criar esse banco de dados. Então eu venho aqui no nosso navegador, vamos lá no nosso phpMyAdmin. phpMyAdmin. E venho aqui em novo, né? A gente clica aqui em novo. Vou criar um banco de dados. Então o nosso banco de dados vai, né, como a gente colocou lá, PHP com PDO. E aqui no Collection, vamos selecionar aqui, ó, o TF8 Unicode CI. Eu costumo utilizar essa collection aqui porque ela possui o maior número, né, de caracteres, né, que ela consegue trabalhar, e ela não faz distinção de maiúsculo e minúsculo. Então, lógico, né, que dependendo da aplicação você tem que escolher outra, mas essa aqui é a mais completa que tem. Então vamos criar esse banco. O banco de dados foi criado. Vamos voltar lá no nosso Sublime Test. E a gente tem outros 2 parâmetros. Eu vou dar uma vírgula aqui. O primeiro parâmetro aqui, né, vai ser o usuário desse banco de dados, né? No nosso caso aqui, o usuário desse banco de dados é o root, é o usuário raiz, tá? E depois a gente vai informar a senha, né? Então a senha não tem senha, tá vazio. A gente ainda não criou a senha para ela. Então a gente tem, né, que informar aqui o tipo de banco que a gente vai usar, MySQL, né, o lugar que ele está instalado, ele está localhost, e o nome do banco de dados que a gente vai utilizar, né, que é o PHP com PDO, que é o que a gente criou. O outro atributo é o usuário para a gente se conectar a esse banco, né, e a senha para se conectar a esse banco. Então, para melhorar esse código, geralmente a gente cria aqui outras 2 variáveis. Eu vou criar uma variável que vai se chamar DSN, né, que é o Data Source Name, e vou atribuir a ela esse atributo aqui, certo? Vou recortar e vou atribuir ele aqui. Então, ao invés de eu utilizar esse nome todo, eu utilizo só essa variável, DSN. É DSN, eu escrevi errado aqui em cima, tá? Não é DNS não, DSN, Data Source Name. Beleza, Data Source Name aqui. Aqui para o root, né, a gente cria outra variável,
eu vou chamar ela de usuário. Vou chamar ela de usuário BD, tá? Para a gente não confundir com outros tipos de usuários, que é o usuário do banco de dados. Eu também vou chamar ele de root. Vou copiar ele aqui. Vou colar ele aqui. E agora aqui, ao invés de escrever, eu vou utilizar a variável usuário BD. E por fim, a senha, né? Vou criar uma variável chamada senha. Senha BD, né? Senha de banco de dados. E aqui, né, ela vai receber vazio. Ao invés de eu utilizar aqui, eu chamo a minha variável senha BD. Então assim fica mais tranquilo, né? Porque se um dia alterar, basta eu vir aqui e alterar os valores aqui das minhas variáveis. Eu não preciso alterar direto aqui no meu objeto. Então tudo pronto, né? Coloca em ponto e vírgula, né? Que o PHP não pode ficar sem o ponto e vírgula. E agora a gente vai testar, né? Se essa conexão deu certo. Então a gente vem no nosso navegador, vamos incluir aqui localhost php com PDO, né? E ao clicar, beleza, né? Então não retornou nada que a gente não está escrevendo em tela, mas a conexão foi feita. Se a conexão não tivesse sido feita, ele iria retornar alguns erros, né? Então vamos simular aqui, por exemplo, em vez de ser root, tirar 2 R's aqui, ó, e salvar. Vamos tentar conectar. Veja só, né? Então retornou um erro, quer dizer que a conexão não foi estabelecida, né? Ele está falando aqui que ó, o access denied, né? Para o usuário RT, não existe esse usuário, né? Então se a gente colocar o usuário corretamente, né? Root, salvar, voltar, pronto, né? Quer dizer que a conexão foi estabelecida, eu não tive nenhum retorno de erro. Bom, pessoal, essa é a nossa primeira aula sobre o PHP com PDO. Vocês têm que guardar, tá, essas conexões, né? Tem que guardar o que o objeto precisa, né? Quais são os parâmetros que ele espera, né? Os atributos que ele espera, que é o data source name, né? Que nada mais é que o nome do banco de dados que a gente vai utilizar, o host onde ele está instalado e o nome, né, desse banco de dados. Depois a gente tem o usuário do banco de dados para a gente fazer a conexão e a senha desse usuário, né? Então são os 3 parâmetros que esse, né, objeto espera quando eu estou fazendo uma conexão. Essa é a primeira aula, como eu disse. Nas próximas aulas vamos fazer alguns exercícios mais práticos. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida é só chamar. Até a próxima aula.